Desculpa. Boa noite a todos, amigos. Véspera de um feriado, né? Muitas pessoas viajam, mas a vantagem que a gente faz gravado, né? Deixa gravado no YouTube, depois eu disponibilizo o link e as pessoas irão nos ver depois também na gravação. Né? Muitos dos grupos que nós temos e o público em geral, tá? A gente coloca na divulgação do público em geral. Hoje, uma vez ao mês, a ABRAP Mato Grosso do Sul convida, né, profissionais. Esse ano são várias profissões, né? Hoje é de um médico cirurgião, né, do Dr. Amauri. Ele vai falar um pouco, né, da prática cirúrgica, que a prática dele, né, e a espiritualidade. Então, eu passo a palavra para você, já agradecendo a Amauri de você ter aceito o convite para estar conosco. Eu que agradeço o convite, muito gentil ter recebido esse convite, estou extremamente alegre. Agradeço em seu nome, Edna, a todos da ABRAP, é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje e que Jesus possa abençoar os nossos corações e a gente possa junto trocar umas ideias e crescer um pouquinho mais e levar mais acima esse nível da nossa encarnação. Mauri, vamos combinar aqui com os presentes, né? Que você vai fazer a exposição toda, né? E depois, então, a gente interage, né? Que vai ter tempo para nós interagirmos, né? A gente trocar ideia, fazer pergunta, né? Curiosidades, que é uma área assim, completamente diferente para nós, né? Então, vai ser bem legal. Então, com você. Tá joia. Vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Esse é o tema de hoje que foi colocado para a gente falar sobre a prática cirúrgica e a espiritualidade. Eu sou a Mauri, eu sou membro da AME, ultimamente, confesso, não muito ativo, mas a AME está gravada no meu coração e sempre estará assim. Tenho um carinho muito grande por todos os ensinamentos que pude aprender e pelos amigos que a gente tem dentro da AME. Eu sou neto de açougueiro e filho de costureira, então eu virei cirurgião. Genealogicamente, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço e vamos falar um pouquinho agora sobre a prática cirúrgica da espiritualidade. Não só minha, mas de uma maneira geral também vou colocar alguns pontos sobre a minha prática em si, mas também de uma maneira geral sobre a prática cirúrgica e a espiritualidade. Vou comentar sobre a espiritualidade de uma maneira geral, como nós concebemos dentro do espiritismo, como relacionada ao plano espiritual. Porque existe um conceito de espiritualidade que passa cientificamente por vários estudos e aferições, e é um conceito científico que não necessariamente está relacionado à religião, à religiosidade, mas sim, talvez, aquilo que faz a pessoa seguir adiante, aquilo que dá sentido à vida, acho que vocês já ouviram falar. A minha abordagem vai ser sobre plano espiritual mesmo. Acho que dá para ter essa conversa aqui num grupo espírita. Como é que era antigamente? Essa foto aqui, se vocês olharem, é o meu bisavô, meu tataravô, alguma coisa assim. Era como eram os cirurgiões antigamente. Os cirurgiões eram uma segunda classe na história da medicina e eles não eram formados em teoria, eles eram práticos. Eles são oriundos dos os barbeiros cirurgiões. Então, eles drenavam abscessos, curavam feridas e coisas mais práticas. Antecedendo a isso, tem alguns achados de escavações que as pessoas, os antropólogos aí, encontram crânios que estão perfurados em várias regiões. Eu não sei se vocês já conheciam essa imagem,
Isso era um tratamento que era dado antigamente para expulsar os maus espíritos. Então, veja que não era uma coisa muito boa ter uma psicose naquela época, né? Senão o pessoal ia abrir um buraco na sua cabeça. Então, tem achados, assim, que esse era o tratamento de feitiçaria dos cirurgiões da época. Essa foto do meio mostra um pouco como era essa época, que misturava tanto instrumentais dos barbeiros aqui, vocês conseguem ver o meu cursor, né? Quanto instrumentais tradicionais, que lembram, assim, alguma coisa que a gente usa em cirurgia. Então, era assim. Hoje em dia, nós temos a coisa um pouquinho mais civilizada, um pouquinho mais com tecnologia, um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais regrada. Costuma ser assim hoje em dia. E como é que isso vai ser no futuro? A cirurgia, como é que será? Não será. Não será. Quando estivermos no mundo feliz, a gente vê nos estudos dos diversos mundos, as moradas, né? Na casa do meu pai, os mundos ditosos, os mundos felizes, não tem mais doença. Então, a gente vai ter que procurar um outro ramo para pular, porque esse nosso ramo aí vai estar meio embaixo, né? Vamos ter que arrumar alguma outra coisa. Não sei, vender pipoca talvez seja uma boa opção. Mas vamos desaparecer, ainda bem que vai demorar um pouco, porque ainda as crianças aqui precisam, né, de sustento e tudo mais, enfim. Então, ainda bem que demora um pouquinho. No meio do caminho, nós temos uma mescla. Da mesma maneira, como nós somos parte sombra e parte luz, nessa área também temos parte, entre aspas, sombra, entre aspas, luz. Se, por um lado, a gente tem materiais cirúrgicos que ainda hoje usamos, todos os dias, basicamente, muito parecidos com aqueles de outra época, dos cirurgiões, dos barbeiros cirurgiões, por outro lado, nós temos robôs, tecnologia de ponta já sendo utilizada para tratar alguns pacientes. Se, por um lado, nós temos algumas situações muito tranquilas, nas quais você tem tudo programado, com riscos muito baixos, você também tem circunstâncias que são circunstâncias, perdão pela foto, mas são circunstâncias, às vezes, de guerra, circunstâncias extremas caóticas e que a gente tem que administrar isso tudo que está acontecendo. Então, nós somos essa mescla. Na parte da espiritualidade, da alma, da abordagem do espírito, nós temos já alguns pontos da ciência norteando já um caminho que vai ser o nosso futuro, que é cada vez mais se falar de espiritualidade, se estudar sobre espiritualidade, sobre a fé das pessoas, como isso influencia o curso da doença, como isso pode ser uma estratégia de coping, uma estratégia para você enfrentar as doenças pelas quais você está passando. Já se fala, tem estudos diversos sobre meditação e a influência disso em saúde, pensamento positivo, sobre ser otimista, as pessoas vivem mais, têm menos problemas no coração. Quem medita tem menos pressão alta, pressão controla melhor. Passe em posição de mão, também temos estudos sobre isso. Então, nesse caminho, a gente tem um norte já voltado para a espiritualidade, apesar de haver muita mescla ainda. Vamos lembrar do Dr. Décio Iandoli Júnior, grande amigo, que peguei essa frase dele porque eu acho ela incrível, que ele fala assim que, às vezes, a pessoa morre curada. Então, ele morreu curado. Em que aspecto? Num aspecto que vocês, psicólogos, sabem muito bem, que quando você cuida do sujeito, por vezes o corpo está padecendo, mas a abordagem do eu, do sujeito lá que está dentro da alma, daquele espírito encarnado, isso muitas vezes é muito efetivo ao ponto da pessoa perceber aquilo que precisava mudar, por mais que o corpo esteja padecendo e às vezes não há tempo de recuperação daquele corpo. Mas às vezes ele cura
porque o nosso parâmetro principal é a alma do sujeito, em detrimento, às vezes, do corpo, que muitas vezes não está tão bem, está falecendo, está com uma doença grave, mas a alma, o que hierarquicamente se está sobreposto ao corpo perecível, está salvo, está curado, está melhor. Vamos lembrar também Dr. Marco Aurélio Vinhosa Bastos Júnior, também outro amigo da AME. E é um pouco sobre esse livro também que eu vou falar, que eu ganhei esse livro de presente do Dr. Marco Aurélio. Marco Aurélio é endocrinologista, uma pessoa que eu admiro muito, estudioso ao extremo, uma pessoa que tem mais de 30 anos de idade, não é a idade do Marco. O Marco ele tem a mesma idade que eu, ele deve ter 25 ou 26 no máximo. Esse livro do Dr. Paulo César Fructuoso, o livro não é do Marco, é do Paulo César Fructuoso. Não sei se vocês conhecem esse livro. Ele é um cirurgião oncológico, e ele fala de experiências que ele tem de materialização e desmaterialização do Frei Luiz. É incrível esse livro. Quando eu li esse livro, eu fiquei assim, essa é uma foto minha. Porque é algo assim que eu tomei a liberdade de colocar alguns trechos do livro, porque ele é muito rico, é muito vivo. Eu queria que vocês também ficassem com essa mesma cara que eu fiquei. O livro é uma mistura de Dr. Fritz com alta tecnologia do Dr. McCoy aqui da Star Trek. Importantíssima, que é o olhar oriental desse japonês para o aparelho que está na mão do Dr. McCoy. Já a cultura mais evoluída tecnologicamente no planeta. E ele está atento no aparelho do Dr. McCoy. Então, veja como é grande a tecnologia do Dr. McCoy. É mais no livro, vocês vão ver. Eu sabia que esses fenômenos de materialização e desmaterialização existiam, mas até então o que a gente ouve dizer é que eles são raros, que eles requerem um ambiente muito propício, um médium com uma liberação de ectoplasma. São fenômenos raros, difíceis de acontecerem com uma certa frequência. De certa maneira, mosca branca. Maurício, só um Pode pouco. falar. Vê se você fica um pouquinho mais perto, porque às vezes está falhando a tua voz. Isso, obrigada. Melhorou? Melhorou. Deixa eu colocar. Posso colocar um fone também. Será que melhora para vocês? Melhorou assim para vocês? Melhor? Então vamos colocar o fone, vamos ficar de fone. Então, são fenômenos raros. O próprio Chico, mostrou alguns fenômenos desses de materialização, o médium desprendendo o plasma e o espírito materializando, enfim. Mas eu achava que isso era mosca branca, era coisa que existe, mas que difícil. Eu traduzi um pouquinho dessas passagens do livro, porque elas são realmente de outro planeta. E eu vou tomar a liberdade de ler para vocês. Essa história é a história de a paciente era a esposa de um médico que foi ser tratada nesse local, o Dr. Paulo César e o espírito materializado lá, que é o Dr. Frederic. Vou pedir licença para ler. Depressa, junte as suas mãos e seu espírito materializado falando. Suas mãos as minhas, que vamos remover 3 tumores do útero de sua mulher. O médico, espantado e emocionado, sentira que o abdômen de sua esposa se tornara mole e trêmulo, como uma geleira, e que excedia facilmente a penetração dos seus dedos. Então, auxiliado pelas mãos de von Stein, Frederic von Stein, o espírito, e removeu os 3 tumores que lhe deixaram as mãos e as vestes ensanguentadas. Aqui guardados em vidro apropriado os 3 tumores uterinos. Uma
descrição do livro de uma cirurgia que aconteceu. Vou usar uma outra, para vocês entenderem do que a gente está falando. Coisa de outro mundo mesmo. Tinha um professor do Paulo César Frutuoso, que era um cara mais cientista, que até brincou com ele, falava que ele era charlatão, que sabia que ele participava dessas reuniões de materialização e desmaterialização. Tinha um problema numa válvula no coração, que era desde a infância e estava apresentando um quadro que ele chamou de asma cardíaca, que é uma espécie de falta de ar por um problema no coração. E aí ele convenceu esse professor a ir se tratar nesse centro de desmaterialização com ele. Olha a descrição do livro. Frederico, espírito, estendendo a mão acima do leito, girou um potenciômetro de uma lâmpada de luz branca ali existente, aumentando a claridade dentro da cabeça. Iniciou uma série de manobras digitais sobre a região cardíaca, semelhante a massagem pouco vigorosa. Repentinamente, percebi na pele da superfície torácica, onde Frederico atuava, uma ejaculação de sangue que saía de dentro do tórax, formando uma poça que atingiu rapidamente um diâmetro em torno de 15 centímetros do meio, ao emergia, como que saindo da caixa torácica do paciente, uma estrutura esbranquiçada que não pude, a princípio, identificar o que poderia ser. E, então, ordem de puxar com minha própria mão aquilo que via e não sabia o que era. Assim que o fiz, acreditem ou não todos aqueles que venham a ler este livro, o que trouxe as mãos extraídas da caixa torácica daquele doente médico e meu professor foi a sua válvula mitral defeituosa, a válvula do coração, que ele pediu autorização para o espírito, mandou fazer o exame de anátomo patológico, que o pessoal costuma dizer que é a biópsia, e a biópsia confirmou que era uma válvula do coração, e o paciente ficou vivo e curado. Veja do que a gente está falando. Perguntou sobre como é que as pessoas não sentiam dor. Como é que as pessoas não sentiam dor? E aí ele explicou que estava relacionado a uma ação direta no cérebro das pessoas. E ele, o livro do Deepak Chopra, e o Deepak Chopra colocou o exemplo dos camelos, que os camelos comiam ramo de espinheiro, apanhavam de vara do cara que estava em cima do camelo e não sentiam dor, ou sentiam menos dor. E aí os pesquisadores pegaram a substância que era produzida no cérebro do camelo, injetavam em outros animais, e esses animais também ignoravam a dor. Olha que curioso isso. Falando de como as pessoas são submetidas a isso e não reclama, não grita, não... É como se estivesse anestesiado, né? Outra coisa, esse é um frasquinho de clorexidina. A gente usa todo dia isso no hospital para pintar a pele antes de fazer a operação. Eles não fazem isso. Como é que não tem infecção? Aí eles explicaram que tem todo um preparo no ambiente, que aparecem alguns flashes, e esses flashes, segundo o que ele conversou com o espírito, ele concentra o ozônio, ele transforma o oxigênio em ozônio, e o ozônio mata bactérias. Tem um trecho do Domínios da Mediunidade, do Chico, que fala sobre isso. Não decorreram muitos instantes, alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram trazendo pequenos aparelhos que me pareciam instrumentos reduzidos de grande potencial elétrico, em virtude de raios que movimentavam em todas as direções. Estes amigos, explicou meu generoso instrutor, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização de entidades do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio e, além disso, é indispensável semelhante operação a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de idade inferior sejam exterminadas. Então, por isso, não tem infecção. Olha que coisa abençoada e diferente. Essa foto
aleatória da internet, não é instrumento alienígena, interplanetário, de universo paralelo, mas é para descrever o aparato tecnológico que o espírito materializado materializou. Ele tinha uma intermitência luminosa de um aparelho que transportava na destra fechada. Atendendo à ordem do espírito, entendi a mão direita e toquei o instrumento com o meu polegar indicador antepostos como uma pinça. Como pinça. Senti um objeto em forma de cone cilíndrico com a ponta alongada e romba. Romba é arredondada, né? Com consistência metálica ao toque. Aí o espírito esclareceu ele. É combinado com um metal semelhante ao cobre, mas não existe na Terra. Observe que a temperatura com base em radiações a laser aumenta, acompanhando a intensidade da luminescência. É com essa energia que tratamos os tumores dos cancerosos, semelhante à terapia, porém com uma precisão muito maior, porque somente as células enfermas são afetadas, poupando as sadias. Vejam que coisa maravilhosa. Vendo tudo isso, eu me senti assim. Esse sou eu, tirei uma foto de eu operando no centro cirúrgico. Vocês vão ver, cara, essa foto foi feita essa semana enquanto eu operava. Que a gente tenha tamanha evolução e a gente não consiga colocar isso em prática de uma maneira tão benéfica como é colocada. Nesse que o Paulo César Frutuoso acompanha há 30 anos ou mais. Eu me senti assim. É possível tudo isso? Porque a primeiro olhar a gente vai ser cético, vai dizer, não, para isso aí é charlatanismo. O cara está tirando qualquer coisa ali, botou tinta, corante, isso é possível. É possível. Jesus tem uma série de curas, desde cegueira, hemorragia, lepra, a sogra do Pedro que estava com febre lá, endemoniados. Eu tirei do livro do Sediado, né? Do Haroldo, do livro do Haroldo, da tradução do Haroldo do Testamento. Paralítico, andando, um homem com a mão com problema que Jesus fez estabelecer. O servo do centurião, ele nem chegou perto. Foi o centurião, o soldado romano, falar com Jesus. Jesus, meu servo, estava meio acamado. Aí falou, vamos lá até ele. Ele falou, não, eu sei que o senhor pode só falando curar e ele ficar curado. Aí Jesus fala, nossa, como você tem fé, tamanha fé, nunca vi e tudo mais. E aí que assim seja, então, e o cara foi curado, né? O servo do centurião. É possível, né? Jesus não saía soltando raio em todo mundo, né? Toma uma cura aqui, toma outra aqui, né? Chuva de bênção, não era assim, né? Tinha um muito grande. O que queres de mim? Né? Não quero nada, não quero ser curado, não, só queria uma moeda mesmo. Uma moeda mesmo, dá uma moeda, né? Então, assim, mas aquele que buscava isso, não precisava nem estar sabendo. Lembra daquele episódio? Que Jesus, alguém me tocou. Aí o pessoal falou, Jesus, você está no meio da multidão, meu amigo. Como é que alguém tocou o senhor? Uns 500 tocaram o senhor, né? Falou, não. Uma virtude saiu de mim, né? Então, ele fez aquela diferença de potencial, motivada pela fé, como ele dizia, a tua fé te curou, né? E aquilo chegou até a pessoa a ponto de ela curar, né? E sempre tinha a recomendação depois, vai, não peques mais. O que é muito interessante. Por quê? Porque faz a gente voltar a atenção, de fato, para a alma, para a melhoria, para a reforma íntima, para a gênese das doenças. Jesus falou, não peques mais, né? Para que aquilo não retornasse, para que a pessoa não voltasse a adoecer daquela mesma maneira. Outra frase de Jesus, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, é possível, apesar de ser incomum,
apesar de é possível. Ou nós sabemos que nós somos cristãos e, de fato, acreditamos em Jesus e na mensagem do Evangelho e nos ensinamentos dele, isso está contido nos ensinamentos de Jesus, ou nós não somos cristãos. Então, se disse, vós podeis fazer o que eu faço, é muito mais. Então, é possível. É possível. Eu fiquei confuso, entretanto. Por que eu fiquei confuso? Porque eu costumo avaliar muito uma frase que eu aprendi com o João Evangelista, do Instituto de Cultura Espírita, que o João falou, e eu achei incrível, que é a idade evolutiva do espírito. Porque não importa se você é preto, é branco, é azul, é amarelo, tem faculdade, não tem faculdade, se você leu 1, 2 ou 500 livros, se o teu espírito tem uma idade evolutiva que te permite a sua moral, né? A sua moral vai te permitir cada vez mais, o seu espírito, a sua alma vai ser quanto mais livre, quanto maior for a sua evolução espiritual, independente de qualquer outra coisa. E esse espírito, o espírito materializado, que é o Dr. Frederick von Stein, ele era um nazista da Segunda Guerra Mundial, agora há pouco. Acabou em 1945, não é? E ele, nas primeiras manifestações no centro, ele tinha uma manifestação arrogante. Olha a fala dele. Vocês têm que saber que estão falando com um nobre alemão e não com um mulher de raça inferior. Se pretendem zombar de mim, eu posso fazer vocês mudarem de rumo. Eu me orgulho de ser um nobre alemão. Doutor von Stein, estou no meu palácio em Berlim. Sequer sabia que tinha morrido, tinha desencarnado. Como é que em 30 anos, em poucos anos, menos que isso, ele conseguiu desenvolver para... Então, assim, ele era uma alma das 10 mais evoluídas do planeta? Me parece que não. Então, me deixou um pouco confuso e um pouco feliz também. Eu vi que isso é possível. É lógico que ele deve ter ajuda, deve ter ajuda de outros espíritos. No livro ele fez uma espécie de formação nessa materialização e desmaterialização. Era um sujeito que tinha muita arrogância, sentia falta da coisa mundana, da vida material. Eu fiquei com essa dúvida. Onde eu acho que foram, quais os pontos que eu acho que foram fundamentais? Esse eu acho que é um deles. Porque eu sei que vocês são pessoas de bem, mas eu tenho certeza absoluta que a fé de vocês é menor do que o tamanho de um grão de mostarda. Jesus disse, porque a fé de vocês, que vocês têm, é pequena. Eu asseguro, se vocês tiverem, não só de vocês, a minha também, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, ele irá. Nada será impossível para vocês. Com essa frase, eu começo a entender, porque até onde eu estou sabendo, eu chequei antes da apresentação, não tem noticiado montanha voando por aí. Se não tem montanha voando por aí, então a fé é pequena mesmo. E se a fé é pequena, talvez esse seja o fator limitante principal de a gente conseguir fazer o que Jesus fazia ou mais. Não só isso, mas o amor também. Por incrível que pareça, operar alguém é cortar uma pessoa. Operar, a grosso modo, é cortar alguém. É um ato de muito amor. É estranho isso. É muito curioso dizer isso. Mas é muito verdadeiro, porque quando você está operando alguém, fora a circunstância que tem uma tensão, tem um cuidado, existe uma complexidade. Ao mesmo tempo, a gente tem uma vontade, um desejo tão grande, mas tão grande, que o outro fique bem, que o outro que seja o corpo físico, mas que fique bem, que se reabilite bem, que a doença se vá.
Então, assim, eu costumo dizer que eu amo o que eu faço. Graças a Deus eu amo o que eu faço, sou grato pelo que eu faço nessa encarnação. E vocês guardarem segredo, não contarem para o pessoal, porque senão eles vão cortar meu salário e eu provavelmente vou continuar trabalhando. Então, fique entre nós isso aí. Mas, apesar de ser um corte, tem muito amor, tem muita vontade de o outro melhorar. A minha prática é uma prática incipiente. Eu sou aqui essa mistura de luz e sombra. Utilizar é a oração. Eu não tenho a ousadia de fazer um procedimento cirúrgico sem fazer uma oração, porque eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer para tentar se ligar mais a Deus. Afinal de contas, nós somos o elo mais fraco dessa corrente. Deus, o movimento de Deus em relação a nós é incessante. Nós temos que buscar isso. Nós que temos que fazer essa conexão que é ininterrupta para nós. Então, a oração, ela possibilita isso. Possibilita e ajuda você se colocar, de fato, como alguém que vai estar lá para ajudar a pessoa. Acredito que cada vez mais a mediunidade, de uma maneira geral, vai ser utilizada no dia a dia. Eu fiquei até com vontade de tentar desenvolver isso. Se tem espíritos evoluídos que participam de equipes e tem pessoas que têm uma clarividência, que conseguem descrever todo um movimento espiritual num centro cirúrgico, num hospital, descrevem o desencarne das pessoas, tem obras sobre isso. Por que não a gente não poderia desenvolver isso para ajudar num diagnóstico, para ajudar, tal qual vocês fazem interpretações de sonhos, que às vezes vão sair aquelas manifestações mais profundas e mascaradas da gente, da nosso âmago, e aparecem nos sonhos, por que não a alma do sujeito? E botar uma mancha aqui, pode estar relacionada com a mágoa, uma mancha ali pode estar relacionada com raiva. Por que não utilizar disso? Então, eu acredito que isso vai permear cada vez mais o nosso dia a dia. A percepção extrasensorial seria algo do tipo sensitivo. Você perceber as coisas, notar, não, o problema está mais para cá, está mais para lá, aquele feeling. De uma maneira geral, utilizar a mediunidade para a atuação mesmo da área da saúde, até participar em procedimentos, né? Tenho muita vivência nisso, tenho algumas vivências. Me lembro uma vez, uma paciente com sangramento, e feito uma manobra para parar o sangramento, né? Estou no pronto-socorro, e não parava o sangramento, e eu fiz a manobra de novo e tento outra vez, aí soltei a manobra lá, voltava a sangrar, eu fazia a manobra de novo e costurava de novo. E olha, já tá bom, né? Já tá bom. Eu vou botar compressa aqui dentro e vou embora, que é o que a gente faz quando está sangrando muito. Às vezes você põe compressa lá dentro, fecha, equilibra e opera 2 dias, 2 dias depois, quando o paciente está mais estável. Manda a pessoa para a UTI e reopera. Isso é, chama damage control, controle de danos. Aí eu falei, olha, eu vou fazer mais uma vez, se não parar de sangrar, eu vou fazer isso. Fiz mais uma vez, parou de sangrar. Eu falei, ok, tá entendido. Então, perceber essas coisas, acho que vai premiar cada vez mais o nosso dia a dia. Tem os outros também, se vocês quiserem, depois eu conto, coisa pouca, mas tem 2 que são curiosos. E dentro da pesquisa científica, eu acho que temos esses aparatos tecnológicos. Eu fiquei encantado com o espírito trazer um conezinho metálico que tem uma substância química que nem tem nesse planeta e que ele utiliza isso para fazer o procedimento e fecha a conta quando a gente vê os livros da doutrina. Tem o livro Não Será em 2012, da Marlene Nobre, que é Chico, que falou que nós ganhamos um período de 50 anos de observação depois que o homem pisou na Lua, e que se nesse ponto
não entrássemos em guerra, por mais que tenha guerra hoje, mas até aquela data não havia. A Marlene descreve a convivência com o Chico, esse relato do Chico, que participou dessa reunião intergaláctica, e fala que cada vez mais, se nós não entrássemos em guerra, e nós naquele período não entramos, ia ter contatos de outras civilizações conosco. Por que trazendo tecnologias diferentes? Ajudar a evolução aqui, sendo que, às vezes, com certeza, né, tem evolução maior do que a nossa. Tem os dois, né? Tem os menos evoluídos, mas com certeza também tem muita gente evoluída. Eu acho que era um pouco isso que eu queria conversar com vocês. Eu queria só deixar um recado, que eu estou fazendo as malas para ir para o Rio de Janeiro, para frequentar essas reuniões aí, que eu fiquei curiosíssimo, organizar se alguém tiver interesse. É um valor só para cobrir custos, em torno de R$ 80.000. Eu já passo para vocês passarem quem tiver interesse, tá bom? Obrigado. Ok, Amaury. Agora já podemos abrir os nossos microfones, né? Que o Amaury concluiu a fala dele, e então a gente troca agora, troca um pouco as impressões, né? Por exemplo, eu achei interessante. Edna, Fala. brincadeira pura, não tem viagem nenhuma, tá, pessoal? Por favor. Eu achei bastante interessante, Mauri, você trazer assim a situação atual, né, da sua prática, né, você como cirurgião, e as perspectivas que poderemos ter, né, daqui para frente, não sei se médio ou longo prazo, mas poderemos ter, né? Eu acho que 30 anos é considerado o quê? Médio prazo, né? Você conta a história lá do livro, né? E aí, quanto que esse espírito que tinha essa empáfia, né, de ser a nobreza lá alemã, ele modifica, se transforma em 30 anos. Então, assim, dentro da nossa tecnologia, eu achei interessante esse dado, né? Dentro da tecnologia da sua área, hoje, né? Também, sei lá, daqui, não sei se precisa de 30 anos, né? Mas, de repente, como você falou, a questão da mediunidade poderia ser uma realidade, né? Ajudaria muito dentro de uma sala cirúrgica, né? E também a questão das tecnologias, de repente, de outras orbes, por que não, né? Outro tipo de cirurgia. Hoje parece uma coisa assim fantasiosa, né? Mas não impossível. Vocês me perdoem esse assunto, só dá para falar aqui desse assunto, né? Não dá para falar aqui, não dá para falar desses assuntos ainda de uma maneira, né? O pessoal vai, conversa quase de maluco, assim, não dá para ter essa conversa muito fora, né? Porque hoje esse tipo de conteúdo que você trouxe nesse livro, por exemplo, né, dentro da academia, né, dentro da área de vocês, da medicina, é coisa de maluco mesmo, é coisa que não, né, nem se leva em conta, né? Mas se ninguém falar, nunca ninguém vai saber. Alguém tem que falar, né? E aí a coragem sua de poder falar isso, né? Entendeu? Eu compartilhei com alguns colegas próximos, quando eu vi alguns colegas cirurgiões que eu tenho uma intimidade, eu compartilhei, porque eu achei extremamente assim útil, diferente, enfim, fiquei encantado mesmo. Então, algum colega aqui que está aqui gostaria de falar? Porque senão eu peço para o Mauri passar algum outro caso, né? Você falou que tinha dois aí, já fiquei curiosa. Não, mas assim, A Fátima eu não quer tenho falar, nada. vamos esperar a Fátima. A Fátima quer falar. Uhum.
Doutora Mauri, obrigado. Parabéns pela coragem. O senhor não está sozinho. Há mais de 10 anos atrás, eu conheci o doutor Frutuoso, no Rio de Janeiro, no centro que eu frequento, dando uma palestra quando eu estou com meus filhos no Rio de Janeiro. Passei 3 anos na UFRJ, na Faculdade de Medicina, como professorinha, tratamento carinhoso que me davam quando eu fui fazer um mestrado. Ainda não havia conhecido o trabalho do Dr. Paulo César Frutuoso, senão eu estaria provavelmente fazendo psiquiátrico, porque lá a galera da UFRJ ia me internar, porque eu queria dizer sobre esses assuntos. E não por acaso, anos depois de um câncer de mama, foi me caindo nas mãos as obras do Dr. Paulo César Frutuoso. E eu fui dando de presente para os médicos do meu círculo de amizades, parentes, né? Esse livro, A Face Oculta da Medicina. E esse foi o primeiro. Eu tenho aqui em casa, eu sumi um pouquinho, porque eu fui ver se estava aqui, eu estava no Rio. Esse livro aqui, não sei se o senhor conhece dele, olha. Não. Aqui ele fala alienígenas ou médiuns, mas nesse aqui traça uma biografia dele, uma pequena biografia, que já tem 40 anos que ele está no Frei Luiz fazendo esse trabalho, foi pelas mãos do pai que ele foi parar no Frei Luiz, né? Então ele começou muito novinho, vendo aquelas cirurgias, e começou a se interessar muito. E hoje, como oncologista do hospital da UERJ, no Rio de Janeiro, ele também ainda é uma ilha, e como senhor fica ainda de uma forma muito menos tímida do que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando esse trabalho no Frei Luiz já é uma rotina, digamos assim. Mas ele relata com muitos detalhes esse trabalho que é feito no Frei Luiz e com esses médicos que vêm, alguns se manifestando em alemão, em inglês, né? E ele fica muito ansioso, ficava muito ansioso, com muita vontade de aprender tudo, e ele era chamado a atenção por esses médicos da espiritualidade, e que ele fazia muitas perguntas, né? Ele queria saber, né? Enquanto estava acontecendo as cirurgias, mas como isso? E aí ele era chamado a atenção, calma, que você vai entender, precisa de tempo. É preciso de um tempo. Então, é maravilhoso o que Deus nos reserva, né? Eu estou fazendo um curso com o professor Roberto, um psicanalista, fundador da AME de Minas Gerais, e é só uma questão de tempo, né? Que para os ansiosos, os nossos amigos psicólogos, que sabem muito bem como a ansiedade ela é uma epidemia já, né? Retratada como uma epidemia. Eu venho tentando domar a minha ansiedade, porque quando eu fui tratada, né, de um câncer, enquanto eu fazia um trabalho de mestrado na Faculdade de Medicina da radiologia, onde as imagens, né, na medicina atual, que são as melhores ferramentas, ainda não estamos nesse momento. Estamos, sim, apoiando o trabalho do Dr. Paulo César Frutuoso, vendo esse trabalho crescer com as AMEs em todo o país, esse esforço, mas temos que trabalhar a nossa ansiedade. Então, se eu tenho algumas experiências nessa área, como paciente, eu me vi na obrigação de divulgar esse trabalho do Dr. Paulo César Frutuoso de uma forma bem tímida, né?
E, obviamente, foi isso que eu senti. Eu já havia sentido isso lá no mestrado, em 2001, 2, 3. A tese foi em 2004, onde eu não pude falar sobre a existência dos espíritos. Mas a OMS estava começando a mudar o objetivo principal, a busca da saúde, e ampliou para bio, psico, sócio e espiritual. Então, a universidade e o meu orientador, nós, então, pudemos incluir no trabalho mais essa ferramenta. E, com isso, é com muita alegria mesmo e gratidão que essa noite, com a sua explanação, com o seu esforço, com a sua vontade, com a sua dedicação, eu posso até, vocês me dão licença, mas eu falo disso fora do meio espírita, eu falo desses trabalhos quando eu encontro um ex-aluno que está fazendo medicina, como que aconteceu, um dos livros que eu dei de presente foi para um ex-aluno meu. E aí a perplexidade vem, né? Como o senhor mesmo disse, tá maluco, né? Que livro é esse? Ele vai ficar lá na gaveta porque eu não acredito nisso. Mas como é só uma questão de tempo, a gente agradece mais uma vez, agradece a Deus em primeiro lugar, e que esse trabalho do Frei Luiz, agora não de brincadeira mais, mas certamente conversando com o Dr. Paulo César Frutuoso, se aproximando, ele tem uma live que ele fez durante a pandemia com o André Trigueiro, posso até deixar, porque eu tenho salvado nos meus arquivos, essa live em que ele, em 1 hora mais ou menos, ele dá esse depoimento dele emocionante desse trabalho. Ele descreve com detalhes. Ele resume um dos livros dele, sabe? Acho que foram 4 que ele já publicou. O primeiro é que eu comprei e distribuí com os meus médicos, os outros eu fui adquirindo mais tardiamente. Mas, assim, dou para filho, dou para parente, dou para conhecido, porque a gente faz a nossa parte, né? Porque o que a gente recebe, e a lição de hoje, né, não foi de brincadeira, não. Nem só de pão vive o homem, né? Não foi brincadeira, como nunca é brincadeira. A gente estuda, 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 e a gente tem que divulgar o que a gente aprende. A gente tem a obrigação de divulgar para que as pessoas, sobretudo nesse momento tão difícil que a gente vem passando há 2 anos, a gente entenda que a medicina da Terra não vai muito longe se não admitir, entender, aceitar todo esse auxílio das equipes socorristas que estão cotidianamente, não só nos centros cirúrgicos, mas em todo o espaço onde tem um médico, um enfermeiro, um assistente, enfim. A gente já sabe disso da doutrina, né, doutor? Então, muito obrigada por estar sendo, assim, eu estou aliviada, porque eu estou vendo que o trabalho do doutor Paulo César, o trabalho da espiritualidade, num mega espaço como é o Frei Luiz, no Rio de Janeiro, já está sendo conhecido. Esse livro aqui, esse Alienígena, ele já foi traduzido para espanhol, então isso está atravessando fronteiras, né? Eu imagino a perplexidade dos médicos que ainda não perceberam esse viés, não estão sensíveis, mas tudo tem seu tempo. Enfim, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada pela sua colaboração e está entendendo que esse caminho não tem mais volta. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Para mim foi bastante útil e importante esse livro. E aí, mais alguém? Dilma, a Thelma, o Roberto, o Júlio. O Júlio é carioca também. Não sei se o Júlio conhece. A Renata, o Murilo. Posso contar um pouquinho dos casos? Pode.
Ninguém falou Dois nada, casos. vamos contar. São 2 casos, são rápidos. Eu não tenho nada ostensivo de mediunidade, é mais de sensitivo, não tenho. Eu tive 2 episódios. Um que foi uma paciente, era uma senhora evangélica, e ela tinha uma dor no estômago muito forte, e até a voz dela era muito tranquila. Então ela falava assim: olá, doutor, como vai o senhor? E tudo mais, e não sei o quê. Tem uma dor no estômago. Até a maneira de ela falar era muito serena. E aí eu comecei a perguntar, isso foi num pronto-socorro, um pronto atendimento. Tem uns 10 anos essa história, mais ou menos. E aí eu comecei a investigar sobre a alimentação dela. Olha, a senhora come fritura, a senhora come pimenta, muito sal, produto ultraprocessado, para tentar adivinhar o que era aquela gastrite lá, aquela desconforto, aquela dispepsia estava acontecendo, por quê? Por qual motivo? E ela disse: não, doutor, minha alimentação era 15 vezes melhor que a minha, né? Falei, bom, acho que não é daí. Aí eu disse para ela assim: olha, a senhora, não estou dizendo que a senhora tem câncer, veja bem, mas a senhora, por gentileza, faça uma endoscopia, porque às vezes essa dor no estômago pode estar relacionada a alguma coisinha inicial que, se a gente descobre cedo, já trata logo. Ela já tinha os seus 50 anos de idade, desculpem. Então, ela falou: ai, doutor, não fale uma coisa dessa. Eu falei: não estou falando que você tem, estou falando aqui para fazer o exame, né? Ela falou assim: não, doutor, é que a minha nora faleceu há pouco tempo e ela teve câncer no estômago. A hora que ela falou isso, apareceu do lado dela uma menininha. Essa senhora era negra, uma pele bem, bem escura, e apareceu uma menininha do lado dela, assim, com uma saia jeans, até o estereótipo do evangélico, com uma saia jeans até o tornozelo, né? Um cabelo meio onduladinho e branquinha. Aí eu falei: meu Deus, é a, é a nora dele, eu que está do lado dela. Eu falei: e a senhora era muito amiga, muito afim. Ai, conversamos todo dia, era como uma filha para mim, e foi muito difícil, ainda é, e não sei o quê, e não sei o que. Ela falava: como é que eu vou dizer para ela que ela está sentindo a dor do estômago da nora? A moça evangélica. Eu falei: bom. Falei: olha, então vamos fazer oração para ela, para que ela fique em paz. Ela falou: não, doutor, ela não está mais entre nós, ela está junto a Deus. Eu falei: meu Deus, e agora? Bom, então vamos fazer oração para a senhora, vamos fazer oração para a família, para que Deus abençoe e tudo mais. Aí vieram duas pessoas de branco, de camiseta branca, assim, e pegaram e foram meio que encaminhando ela, sabe? Essa foi uma, que foi curiosa, né? Então é por isso que eu acho que a mediunidade ia ser útil no dia a dia. E a segunda, o paciente que eu operei, que ele faleceu 2 anos depois. A gente operou um câncer do pescoço, ele fez radioquimioterapia e apareceu um tumor no tórax, invadindo e grudando nos vasos, enfim, ele faleceu. E ele sempre contava a história de uma amante que ele tinha, que era um relacionamento de uma moça que tinha um relacionamento com um sujeito mais velho. Eu falava: mas meu amigo, você seja honesto, você ou fala com ela que você quer ficar com ela e você fica junto com ela e ela se separa do outro, mas assim, um por vez, né? Não, doutor, mas não é, ela é meio cuidadora dele, não é bem um relacionamento e tudo mais, enfim. Parece que não era muito um casal. E os dois, eu notava que um cuidava muito do outro. Eles tinham um amor muito grande, né? E ela ajudava ele, dava suporte, ele suporte a ela, era bonito isso. Apesar da recomendação que eu fiz para ele para resolver esse impasse aí de adultério, né? Ele faleceu. Aí passou uns meses, eu estava aqui no quintal de casa fazendo uma casinha de madeira para minhas filhas, para minha filha, na época só tinha uma. Aí veio a imagem dele na cabeça e uma voz dentro da cabeça: avisa a minha família para ajudar a minha companheira. Eu falei: oi? Sozinho no quintal. Aí você olha para um lado, olha para o outro, falou: o que é isso, né?
Aí eu falei, como é que eu vou ligar para a família do sujeito e avisar que ele está falando para ajudar a companheira? Aí me lembrei que eles tinham umas crenças espiritualistas. E eu tinha o telefone celular dele. Eu falei, ok, recado dado, vamos lá. Aí peguei o telefone, liguei no celular dele, atendeu a irmã. Oi, tudo bom? Foi, doutora Mauri e tal, não sei o quê. Ah, me lembro, doutor, tudo bom? E fui comendo pela borda. Escuta, vocês têm umas crenças? Ah, temos sim, acreditamos em Deus, tal, mas assim, é meio espiritualista? É sim, doutor, a gente acredita nesse negócio aí de espírito, reencarnação. Eu falei, graças a Deus. Falei, ótimo, porque ele veio aqui e pediu para vocês ajudarem a companheira dele. Falou assim, desculpe, doutor, que bom que o senhor está falando isso, que a gente está tentando ajudar e ela não quer aceitar de jeito nenhum. Então, assim, eu acho que seria útil, né? Não tive mais nada além disso, fora a coisa mais sutil, assim, de perceber uma coisa ou outra, um nuance ou outro, mais como um feeling, assim, mas eu imagino que talvez seja um bom instrumento, tal qual é um estetoscópio, né? Interessante. Eu não falei, vocês me desculpem, eu anotei o nome de todos vocês, eu vou fazer o sorteio de uma cirurgia inteiramente para vocês agora. No... Ó, peraí que eu vou fazer assim, ó. Vou fazer assim, ó. Pronto, eu já fiz, ó. Nem me vê mais, ó. Tô fora. Dispensa. Acabei de fazer uma, Mauri. É mesmo? É mesmo, puxa. A mãe fala, filho, seja educado, oferece as coisas para as pessoas. Eu ofereço injeção. Bom, a gente não sabe do dia de amanhã, né? Mas eu já fiz 2 vezes o termo de consentimento livre esclarecido no INCA. Tá tudo bem, eu já fiz a minha parte. Mas a gente aceita esse presente, né? Vai que, né? Exatamente, é. Vai que. Está doando para o progresso da ciência, para o progresso da ciência. Não, vamos cuidar da neurose antes de chegar. Por favor. Por que não paralelamente, né? Paralelamente seria melhor. Não, com a tudo pandemia, junto, tudo está junto, dando tudo junto. Verdade. Vamos aproveitar o cirurgião que é espírita, que tem esse olhar, né, gente? Vamos aproveitar aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade, né? De repente, uma curiosidade, sei lá, na hora lá da cirurgia, né? Os perrengues que os cirurgiões devem passar também, né? Sei lá. É difícil, sim, Edna. Se ninguém for falar, eu vou falar assim, é bastante tenso muitas vezes. Às vezes você tem que administrar toda uma questão, porque as coisas não são como aquele seriado lá, o Grey Anatomy. Saia da minha sala de cirurgia. Se eu falar isso um dia, o pessoal vai cair no chão, vai rolar de rir e falar, larga a mão de ser trouxa, fica quieto aí, bobão. Não tem isso. As coisas não são plenas daquele jeito. Então, tem toda uma escassez. Eu só trabalho na rede pública. Então, tem toda uma escassez, desde cognição de entendimento. Às vezes, as pessoas são muito simples. Às vezes, é difícil a pessoa entender o que ela tem. Material. Olha, gente, é um desafio muito grande, assim. Tem horas que eu deveria chorar mais, né? Eu fico mais bravo, né? Mas, enfim, talvez se fosse mais interessante, mais evoluído, chorar um pouquinho de vez em quando, mas às vezes é duro. Às vezes é duro, assim, o procedimento em si também é uma responsabilidade muito grande, né? Nunca achei que eu curei alguém. Eu digo que eu remendo, né? Eu costuro os outros, mas, assim, curar outro departamento, outro nível, né? Espiritual e curar, nunca curei ninguém, já remedei bastante gente. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, tem que ter uma atenção muito grande para não fazer bobagem, né? Tem que ter um anjo da guarda com uma asa muito forte também, né? Porque a gente em si, se deixar sozinho, né? Aí faz bobagem. Eu tenho dúvida, se me deixarem falar, eu falo de novo. Espera um pouquinho, Fátima, o Murilo e o Júlio, eu não sei quem que apertou a mão primeiro aí.
Acho que vamos passar para o Murilo, depois para o O Júlio. Júlio apertou primeiro. Primeiro, então, fala, Júlio. Ele apertou primeiro? Tá. Não sei, que eu vou contar é um pouquinho assim, extenso. De repente, o Murilo tem alguma coisa mais direta e objetiva e que possa ser atendido mais rapidamente. Então, fala, Murilo. Depois a gente passa para o Júlio, que nós temos tempo. Bom, eu quero se vocês quiserem também mostrar algum exame, eu fiz o exame essa semana, o senhor dá uma olhada para mim também, não tem problema. Não, eu queria compartilhar aqui essa experiência, né, com problemas graves, né, no corpo humano, né? Então, eu falo assim, ser socorrido, né, naquele momento. Eu tive 2 cirurgias com meu filho, né, de 7 horas em São Paulo. Numa delas, na hora que estava entrando, nós chegamos no hospital, né? Essa assistência espiritual chegou e falou: não se preocupe, nós estaremos lá junto com os médicos. Né? Então, no próprio táxi, quando a gente chegou na ACD lá em São Paulo, o meu filho já ouviu isso e minha esposa sentiu o cheiro do éter, de uma asepsia, né, dentro do táxi já, e falou assim: fiquem tranquilos, meu filho tem paralisia cerebral, né, e afetou a parte muscular, então tinha que cortar alguns músculos, inverter músculos, né, ampliar o músculo, inclusive, também. Então, é uma missão, né? Uma coisa meio missionária mesmo, né? Então, assim, eu queria trazer essa experiência, né? Dessa assistência que eles estariam lá e assim, o quanto saber que vocês trabalham junto com o plano espiritual acalma um pai, né? Agradecer essa situação que você está trazendo. Você tem 2 filhas, mas você trouxe uma questão de raiz, né? O quanto uma árvore pode ficar em pé quando a gente é grato pelas raízes, né? Se eu entendi, é um avô, né? Que cortava carne, né? E uma avó que costurava, isso? Na verdade, eu vou fazer um combinado da outra vez. Quando eu for fazer alguma piada, eu vou fazer algum gesto, algum sinal, porque apesar de ser verdade, isso era uma piada, mas aí eu combino com vocês para vocês darem risada. Já fica esse combinado para a próxima, né? Se vocês gostaram e quiserem outro, enfim. Mas meu avô era açougueiro, sim, e minha mãe é costureira. E eu faço a brincadeira como se isso fosse genético, né? E aí veio na árvore genealógica e nasceu né? É o porco-espinho com a cobra, é o arame farpado, né? Como se fosse essa mistura aí do... Mas o quanto eu falo assim, o quanto nós bebemos nos exemplos dos nossos antepassados, né? Então essa coisa de honrar os nossos antepassados. Então eu quero te agradecer por isso, por você trazer sua voz para nós. Eu penso que isso traz uma força, né, daquilo que você professa hoje, né, e você trouxe para nós, e numa questão de ampliar, porque eu me lembro muito do Divaldo, quando ele falava de um dos filhos dele, que ele falou assim: pai, eu sinto o calor do sangue na minha mão e eu rodando uma faca na barriga dos outros, né? Nossa. Então, na faculdade, os professores comentavam conosco: sabe qual é a diferença de uma pessoa que assassina de um médico? É o apoio que você dá quando ele tem aquele instinto já natural de cortar. Então, se você der orientação para ele, ele vai se tornar um excelente cirurgião. E quando você trouxe aqui as suas raízes, os seus antepassados, sua força, né? E a sua espiritualidade para compartilhar, assim, dentro da psicologia, o quanto é importante o nosso movimento enquanto pai, né? E trazer também toda essa árvore, né? Que de alguma forma ela influencia a nossa
profissão, esse professar nosso, né? Então, eu só me alegra tua fala, confirma algo defendido dentro da academia, que eu me formei agora, de 2016 a 2020, né? Então, assim, obrigado, Maurício. Obrigado. Eu estou com a Fátima, de uma certa forma, assim, muito grato. Eu sinto muita gratidão por você estar aqui. Obrigado. É isso que eu queria te dizer. Eu que agradeço. Obrigado por dividir a sua experiência conosco e eu busco nessas horas, né? É uma hora para a pessoa muito tensa também. Eu já passei por procedimento, eu já fui anestesiado também, né? E eu sei como é que é isso. Você fica muito entregue, você fica muito vulnerável, você fica muito apreensivo. Puxa vida, você sabe, você tem inteligência, você sabe que você pode desencarnar aquele momento. Ah, ok, a alma, o espírito, ok. Mas, poxa, será que eu quero desencarnar? Eu não quero desencarnar agora, eu tenho filho pequena. O que eu quero desencarnar? Então, tem toda uma questão psicológica envolvida e eu uso muito, assim, o otimismo. Eu me sentia um pouco desconfortável no começo de dizer para as pessoas vai dar tudo certo, porque eu não posso prometer isso nem se eu for operar minha filha que eu tanto amo, mesmo sabendo fazer o que eu sei fazer, porque não está 100% na minha mão. Mas eu uso desse otimismo e falo vai dar tudo certo, graças a Deus tudo está indo bem e vai continuar bem, o senhor vai ficar curado, a senhora vai. E eu, de certa forma, profetizo, como falam os evangélicos, né, para a pessoa, para ela ter também essa disposição, essa busca, né, por estar melhor. E eu entendo o que é ser cuidado. Eu já fui cuidado, já fiquei doente grave também, já quase fui. E eu entendo um pouco, talvez, também de como é passar por isso, né? Das duas partes, né, Maurício? Dos dois lados. E aí, Júlio, com você. Bom, primeiramente, uma boa noite, né? É sempre bom ouvir pessoas fazendo um relato desse nível. São coisas assim muito objetivas, né? Muito diretas, muito verdadeiras, reais, né? Fatos reais. E, bom, assim, somente para dar uma pinceladazinha, o meu avô, ele era médium receitista, então muitas pessoas que passavam assim por consultórios e não tinha muita solução para o problema, acabavam chegando nele lá e ele fazia aviava a sua receita e as coisas se resolviam. Muito assim lógico, né, atendimento mediúnico, né, de médicos que estavam ali presentes e faziam o atendimento. Mas eu quero relatar exatamente uma coisa, assim, um fato que aconteceu comigo, né, uma experiência assim bastante interessante, porque em determinado dia, à noite, eu não estava me sentindo muito bem, um certo desconforto, né, abdominal. Mas eu falei assim, bom, eu vou tomar um sal de fruta aqui, um bicarbonato, coisa e tal, isso deve passar, né? E fiz isso e fui deitar. Acontece que não passou nada e muito pelo contrário, a coisa piorou. Eu acabei acordando com aquela sensação não muito agradável, né? Como se fosse assim, alguma coisa na altura do estômago. Falei, bom, podem ser várias coisas. Como eu não sei, não sou médico, não posso avaliar, eu vou no hospital para fazer uma avaliação. Liguei para o meu filho, nós fomos para lá. E assim, um hospital aqui em Brasília, que normalmente tem assim, uma movimentação bastante grande. Nesse dia não tinha ninguém, entrei eu sozinho no hospital. E aí, logicamente, foi feito um primeiro atendimento, a médica lá, plantonista, coisa e tal, falou assim, vamos fazer um raio-x aí para ver o que aparece. E foi feito o raio-x e a conclusão foi assim, você está com uma bruta de uma pedra na vesícula e seria interessante
que você já ficasse aqui, porque isso é caso de cirurgia. Eu falei, bom, tudo bem, né? Nada contra. Se o caso é esse, então que seja. Aí eu já fiquei, me hospedei, né, no hospital, já para fazer os procedimentos de avaliação, de exames, coisa e tal, para o dia seguinte dar um encaminhamento. No dia seguinte, logo de manhã cedo, um médico chegou lá e falou assim, olha, eu vi sua radiografia aqui, o seu raio-x, e a coisa me parece ir um pouco mais, né, que somente a pedra na vesícula. O exame de sangue que você fez, assim, todos os resultados clínicos do laboratório, que você está com pancreatite. Eu falei, tá. Então, como é que faz? Assim, a gente não pode operar a sua vesícula enquanto não resolver o problema da pancreatite, porque dá problema. Eu falei assim, então, tá bom, não tem problema, vamos fazer, então, cuidar da pancreatite. E eu fiquei internado e aí falei assim, olha, vem um médico aqui que é especialista, né, nessa área, nessa região, coisa e tal, e ele vai dar os procedimentos para você cuidar da pancreatite e já ir fazendo um preparatório para a sua vesícula. Muito bem. Isso foi eu me internei de sexta para sábado, de madrugada, e ao longo do dia, no domingo, apareceu um médico dizendo exatamente, olha, o quadro é esse, você está com a pancreatite, nós vamos fazer a medicação, coisa e tal, tarará, tarará, e vamos ver, conforme for, na segunda-feira, a gente faz uma ressonância para ver qual é a extensão de uma coisa e da outra. Perfeitamente. Aí passou o sábado, o domingo, na segunda-feira eu fiquei aguardando o pessoal da radiologia para me levar para fazer o exame, né? Demorou um pouco, mas o camarada lá da radiologia foi lá, me buscou, coisa e tal, eu fui lá, entrei naquele tubo, né? Que é desagradável. E aí eu falei assim, esse troço aí vai demorar. Aí ele falou assim, não, isso aqui é 20 minutos, tá tudo resolvido, 15, 20 minutos. Porque a gente faz Tá bom. Aí entrei naquele tubo e aquele negócio, aquele barulheira, né? Incomoda pra caramba. E o tempo tá passando e nada de eu sair daquele tubo. E eu falei pro cara, olha, já estou aqui deitado imóvel, e não sei quanto tempo, já estou ficando com dor nas costas. Ele falou assim, não, espera só um pouquinho, porque tem uma questão aqui que eu estou precisando ver. Tá bom. E foi 1h30. Aí ele falou assim, bom, já acabou aqui. Eu falei assim, até que enfim, né? Porque eu já ia pedir para você me tirar daqui, porque eu não estava aguentando mais. Voltei para o quarto e ele falou, olha, o médico vai passar lá para te informar a respeito do laudo, né? Tudo bem. Na segunda-feira, nada do médico, né? O exame foi feito de manhã cedo e eu aguardei o dia inteiro e nada do médico. Na terça-feira, aquele médico que me atendeu no domingo, clínico, ele falou assim, e aí, já resolveu? Eu falei assim, não resolveu nada, porque o médico não veio aqui falar nada, nem marcar, nem dizer, nem coisa nenhuma. Eu falei, como assim? Não veio. Ele falou assim, não, peraí, eu vou lá ver o que aconteceu, qual é o problema. E eu falei assim, pô, o negócio eu acho que é pior do que foi desenhado, né? Passou um tempo, isso foi de manhã, passou um tempo no iniciozinho da tarde, esse médico clínico chegou lá e falou assim, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei, pronto, pintou de vermelho, né? E placa de socorro, coisa e tal. Ele falou assim, olha, foi feita a ressonância, a gente comparou o exame da ressonância com o acompanhamento, né, dos exames laboratoriais, que foram feitos 3, né, nesse período, e nós vamos ter que dar alta para você. Eu falei, como assim? Me dá alta? Eu estou com problema de vesícula, estou com problema de pancreatite, me dá alta como?
falei assim, porque a vesícula está limpa, não tem nada na vesícula. E a pancreatite não aparece nada, não tem nada no seu pâncreas. Foi como assim? Eu disse, não tem. Os exames estão normais e a ressonância não acusou absolutamente nada, nem num lado nem no outro. Então, nós não temos nada para fazer. Nós vamos dar alta para você. Aí, que ótimo, né? Fui para casa. E qual é o fato aí nesse meio tempo? Na noite de sábado para domingo, eu sonhei com o meu avô. Aquele médico mediúnico, né, receitista, coisa e tal. E eu, assim, era o meu avô e o meu irmão já desencarnado também. E o meu irmão virava para mim e falava assim, você está confortável na cama? Eu falei, eu estou aqui esperando, né? Isso durante o sono. Eu estou aqui guardando na segunda-feira, coisa e tal, fazer isso, fazer aquilo. Ele falou assim, olha, faz o seguinte, prepara a sua mochila aí, vai para casa, porque você não tem nada. Isso no domingo de madrugada, de noite, né? Eu estava sonhando. E eu olhei para o meu avô, e meu avô só fez assim para mim, né? Ele não falou nada, só fez assim para mim. E um outro fato que aconteceu foi que, na segunda-feira, à tarde, eu tive assim, um espasmo intestinal muito violento e, assim, fezes sanguinolentas. Ué, o que aconteceu, né? Será que é efeito da pancreatite? E depois foi feito esse exame, não apareceu nada. Eu falei, bom, então foi feito procedimento mediúnico. Eu fui operado mediunicamente. Os médicos não tinham o que fazer, porque o processo, né, não estava na mão do médico encarnado, estava na mão do médico espiritual. Resultado, daí em diante, eu não tive mais nada. E, assim, em termos de dieta, o médico falou assim, olha, você está livre, liberado para qualquer tipo de comida, você não tem mais nada. Eu falei, tudo bem. Na quarta-feira, eu fui num centro espírita, que é pessoal conhecido meu, e que fazem assim, certos atendimentos preventivos, coisa e tal. E aí eu fui chamado e me disseram assim, olha, veja o seguinte, você foi tratado, mas não foi curado ainda. Você precisa fazer isso, 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 isso. Durante um dia inteiro, você vai ficar em dieta à base de maçã. Foi só maçã, só maçã. Do jeito que você quiser. E qualquer tipo de maçã, mas só maçã. Tá bom. No dia seguinte, eu avisei aqui em casa e falei assim, olha, eu vou ficar aqui de molho e a minha dieta é 24 horas à base de maçã. E foi feito isso, com a seguinte recomendação. Você, durante o dia que você resolver fazer a dieta da maçã, você vai ter que deitar e dormir durante 4 horas. Como é que eu vou fazer isso? Mas tudo bem, no dia lá eu resolvi fazer, a dieta está marcada, coisa e tal. Então, comecei a fazer a dieta da maçã e quando chegou à tarde, depois do almoço de maçã, eu falei assim, agora eu vou deitar e vou ficar lá esperando para ver se eu durmo alguma coisa. Às 2 horas da tarde, eu dormi. Acordei às 6 horas da tarde, assim, do nada. Dormi do nada e acordei do nada. Um detalhe, eu tinha que ficar numa determinada posição na cama. Dormi naquela posição e acordei nessa mesma posição. E, a partir daí,
não tive nada. Voltei no centro e falei assim, não, o negócio já está liberado, todos os procedimentos estão feitos e o seu atendimento está concluído. Nunca mais eu tive nada a respeito, nem de vesícula, nem de pâncreas. Né? Como que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e não sinto absolutamente nada. Isso é assim, uma experiência, uma vivência que eu tive em relação a isso, porque a gente ouve muito falar, muitos casos escritos, comentados, mas não vivenciados. Mas não aconteceu comigo. Comigo eu vivenciei e tenho isso daí como prova cabal de que funciona. A equipe espiritual, eles estão sempre presentes, e eu, inclusive, eu comentei, né, que eu gastei todos os meus bônus fora, né, nesse atendimento. Eu tenho agora que continuar fazendo alguma coisa para conseguir novos créditos. Mas serve aí como, assim, como uma experiência que foi vivida, né, e que foi, assim, teve um resultado muito positivo. Muito bom, Júlio. Muito bom. Interessante, né? Muito Bastante interessante. A gente está já finalizando, chegando às 21 horas. Alguém mais tem alguma coisa para falar, para concluir ou não? Senão a gente já vai escolher quem quer. Está sentindo aí no coração vontade de fazer a prece de encerramento, né? A Fátima já fez do início. E eu vou já parar a gravação, né? Desejando, assim, muito boa sorte para você, Mauri, na continuidade, né, da tua profissão, né, das tuas intervenções, e que Deus abençoe sempre, né, você e os pacientes que vão até você. Né? Acho que e todos nós, né, se formos passar, né, por essa experiência, se tivermos a permissão, né, assim, a permissão não, tivermos esse bônus que o Júlio contou aí, né? Porque com certeza ele tinha, né? Por isso que ele foi agraciado, né? E sejamos nós também passando por uma situação tão boa dessa, né? Então tá bom. Boa Todos noite. nós temos, né? Todos nós temos a oportunidade de sermos, assim, beneficiados, né, com um atendimento desse nível. Depende de cada um. Depende. Cada um tem sua história, né? Cada um tem sua história. Então, às vezes, muitas das vezes, nós somos atendidos e nem sabemos que isso aconteceu, né? Porque é uma coisa que é assim, transparente para 99% das pessoas e elas nem ficam assim, nem têm a percepção, nem a sensação, né, de ter sido assim, atendido, né? Atendida por esse tipo de tratamento. Então tá bom, eu vou então desejar boa noite para todos nós e aí eu vou parar a gravação e aí a gente faz a prece, tá?